Olá amigos, bem-vindos ao quarto episódio do nosso podcast Atrás do Sol. O meu nome é Leonor, estou muito feliz por estarmos aqui e por irmos falar hoje sobre política, um tema que me interessa tanto e que acho que falo pouco dele, se calhar, ou sobre este tema mais específico dentro da política, porque a verdade é que não vou falar de esquerda, nem de direita, nem de partidos, nem de... Não vai ser nada educacional, porque eu tenho muito pouca educação para vos dar. Há pessoas muito mais... que faz muito mais sentido ensinarem-vos coisas de política. Eu venho aqui só falar um bocadinho sobre a minha experiência, mais até com votos do que propriamente política. A minha primeira vez que votei, a primeira camisa que vesti, que é o tópico deste podcast, e pronto, um bocadinho daquilo que eu sinto e que fui vivendo nestes últimos anos a votar. Eu tenho 21 anos, portanto eu sou um bebê, e portanto eu voto há muito pouco tempo, e lembro-me que estava super entusiasmada para a primeira vez que fui votar. Portanto, no ano em que eu fiz 18 anos, eu estava super entusiasmada para ir votar, porque uns anos antes de fazer 18 anos, eu comecei a me interessar mais por política e por... Nem foi bem por política, foi por estar interessada em saber o que se passava no mundo, como é que eu podia contribuir, como é que eu não podia contribuir. E acho que quando se entra por esses caminhos de perceber o que é melhor, ou o que é que nós achamos que é o melhor para o mundo e para a sociedade onde nos encontramos, acabamos sempre por chegar à política e descobrir aquilo com o que concordamos ou com o que não concordamos. E portanto, eventualmente cheguei aí e portanto, estava super entusiasmada para votar, porque também desde pequenina sempre fui com os meus pais votar, e portanto era um ambiente, era uma dinâmica que eu gostava muito de sair de casa e vamos usar a nossa voz, e eu adoro esta dinâmica muito de empoderamento de agora vou usar a minha voz e vou votar. Que tem muito que se lhe diga, mas foi uma coisa que sempre me conquistou muito. E portanto estava super entusiasmada para ir votar. E lembro-me que no ano em que eu fiz 18 anos, houve duas eleições. Uma primeira eleição em que eu não pude votar, porque foi tipo em janeiro, e eu ainda não tinha feito os tais 18 anos, e depois a outra em que eu pude votar de facto. E esta primeira eu fiquei super chateada, porque senti que eu tinha, de facto, eu sabia em quem é que eu votaria, mas não pude votar. E isso é uma situação muito frustrante. E então, pronto, lembro que fiquei triste, ultrapassei, e então, no fim do ano fui então votar, e eu acho que as minhas primeiras eleições foram para a Câmara, tipo, sabem? Aquela coisa de freguesia e conselho e tal. E eu estava super entusiasmada, não é? Eu só pensava em vou poder votar pela primeira vez, vou usar a minha voz, vou contribuir para a democracia de Portugal, vou ser imparável. Estava super entusiasmada. Ainda me deixa super entusiasmada a dinâmica de ir votar e deixa-me. Sinto-me super responsável. Tipo, tenho uma responsabilidade muito grande em mim que tenho de exercer e a pensar, sabem, um pensamento muito consciente. E eu adoro essas coisas. Adoro sentir-me importante nesta dinâmica. E portanto, a primeira vez que fui votar, além de ir votar, pensei, eu gosto desta dinâmica, nunca fui, parece-me uma boa altura para experimentar pela primeira vez também, ir para as mesas, ser uma membro das mesas de voto. E portanto também me candidatei para isso, foi super giro, toda a gente ficou, pelo menos eu fiquei e pelo menos aqui onde eu moro toda a gente fica, portanto foi fácil. O processo foi fácil de candidatura. E pronto, e fiquei, foi super divertido. Lembro-me mesmo de esse dia, portanto, para quem não sabe, nós nesse dia vamos para a escola acho que às 6 da manhã, se não tenho erro. Que é para termos ali aquele tempo em que preparamos as coisas, a preparar a sala, a preparar as mesas, tudo, porque as mesas de voto abrem às 8. Não quero estar a dizer mentiras, mas é o que eu me lembro. E portanto, acordas super cedo e vais para a escola e está só uma. Eu sentia-me super corporativa, sabe? Um monte de gente a passar para um lado, para o outro, depois são envelopes com a polícia, tipo, é uma coisa muito séria, mas super entusiasmante de estamos de facto a contribuir para uma coisa importante, então adorei. E lembras-me bem que nesse ano, portanto, como eu estava na escola, decidi, mal isto abra e eu vou à minha sala votar. E como estava tão entusiasmada para votar, também pensei, eu não vou com uma roupa qualquer, eu vou a rigor votar pela primeira vez. E portanto, esta foi a minha camisinha escolhida. Pronto, isto na altura dos meus 18 anos era uma camisinha, como dizer, linducha. Hoje em dia, se calhar já não era a minha primeira escolha, mas na altura foi. E é uma camisa que me tem acompanhado sempre nas outras eleições. Agora para mim é quase um símbolo, uma representação do poder que tenho em ir votar e que temos todos. Eu tenho imenso orgulho em ir votar. Sei que isto pode parecer uma coisa um bocado esquisita, porque lá sei, é um dado adquirido. Não sei se devia ser hoje em dia, que torna-se cada vez menos um dado adquirido, mas na minha vida toda foi um dado adquirido.
Mas pronto, tenho-a vestido sempre, levo-a sempre a rigor. E vou lá usar o meu direito de voto. E portanto, isto para dizer que lá fui eu toda lindona a votar pela primeira vez. Super feliz, super nervosa a pôr o X no sítio certo, porque eles podiam de alguma forma achar que eu estava a votar noutra coisa. E depois voltei então para a minha sala de voto, para a minha mesa de voto, onde estava a trabalhar. E foi uma experiência muito enriquecedora, porque sinto que se vê mesmo a democracia a acontecer. As pessoas vão, muitas com o mesmo sentimento que eu fui, portanto, muitas pessoas super entusiasmadas para poder ir votar. Também se vê muita malta que não quer assim tanto ir votar e vai a reclamar. E acho que até isso é bonito de ver porque faz parte, não é? Faz parte da democracia. E portanto foi uma experiência super enriquecedora para mim. Ganhei os meus troquinhos, que era o que eu na altura também queria. E pronto, e nós depois de entrarmos às 6 da manhã a sair de lá, nesse ano saí super tarde, até porque acho que ainda estávamos em Covid. Acho não, tenho certeza que estávamos em Covid. Portanto saímos lá tipo 10 e meia, 11 da noite. Muito chato, mas lembro que cheguei a casa e pensei, está feito. Tipo, que bom dia. E nos outros anos voltei, das outras vezes voltei. E voltei não só pelo dinheiro, sabem? Acho que é o mesmo por uma questão de. É tão bonito ver, não sei, depois somos os primeiros a saber uns resultados, que aqueles resultados muitas vezes não são uma demonstração daquilo que vai acontecer depois nas eleições. Mas é tão fixe ver. E depois pensar nas pessoas que passaram por nós e as pessoas que às vezes são tão queridas e dizem coisas tão bonitas e às vezes não são tão queridas e não dizem coisas tão bonitas. E pensar, ok, em quem é que esta pessoa votou? Em quem é que esta pessoa votou? O que será? Onde será que esta pessoa cai? Sabem? Não sei, é tão fixe. E acho que isso também vem muito do facto de eu gostar de ver pessoas a existir, não é? De achar fixe este people watching e ali estamos a ver um people watching com consciência, não é? Aquelas pessoas que estão a ir lá fazer uma coisa e então acho que é mesmo muito fixe. As últimas eleições a que eu fui ainda foram mais entusiasmantes, porque em comparação às outras houve muito menos abstenção. E portanto, eu tinha tido algumas experiências em que estávamos muito parados os dias todos, e do nada nas últimas havia imensa gente lá, tipo, a toda a hora, e nós estávamos só tipo, oh my god. E nós também o meu trabalho era ser secretária, e portanto o trabalho de secretário, uma seca, mas parte do trabalho de secretário é ir escrevendo no quadro o número de pessoas que já votaram na sala. Portanto, nós temos acesso a toda a gente que vai votar naquela sala e vamos apontando em porcentagem quantas pessoas é que já votaram para aquelas cenas tipo que aparecem na SIC e assim a dizer, sabe? E então era mesmo fixe, tipo, ao meio-dia já votaram 30% das pessoas e é tipo, uau, what the fuck? Então pronto, sinto mesmo que foi uma experiência muito boa. E na verdade eu gostei imenso de fazer parte de todas as mesas os que fiz. Havia sempre super bom ambiente, as pessoas estavam lá unidas para aquilo. Isso é sempre fixe. E pronto, olhem. E este episódio era um bocadinho sobre isso, um bocadinho sobre a minha camisa, que vai sempre como um símbolo daquilo que vou fazer, na verdade, que é usar a minha voz, somehow, tentar mostrar aquilo em que eu acredito, tentar usar aquilo que eu acredito para melhorar o mundo, não é? Acho que toda a gente está a tentar fazer isso. Um, Acho que cada vez mais estas eleições, as que seguem e as próximas que seguem seguir a essas, tornam-se mais importantes, não é? Estamos num mundo meio esquisito. E portanto, sabendo que tenho uma audiência pequenina, mas se essa audiência pequenina toda a votar, já são algumas pessoas a votar. E portanto fica aqui o meu pedido, uma chamada à consciência de que precisamos mesmo de votar para que as coisas vão para bom porto, para termos uma representação da sociedade e para termos a sociedade que queremos ter, não é? Se cada pessoa demonstrar a sociedade que quer ter, depois temos só de confiar que os políticos vão juntar e fazer o melhor possível. E acho que é complicado esta dinâmica de acreditar quando cada vez mais é mais difícil e voltamos a eleições e voltamos a isto. Mas pronto, fica aqui o meu pedido para que vamos todos votar. E vamos todos votar com a nossa camisa de voto, que pode ser uma camisa a sério, pode ser só o sentimento de ter uma camisa de voto e vamos lá e vamos representar aquilo que nós queremos para nós, para as outras pessoas, para a sociedade. E pronto, e além disso, o meu outro pedido é que vão com consciência. É verdade que o nosso voto é muito pequenino e conta muito pouco, mas conta alguma coisa e por isso é que toda a gente vota. Se ninguém votasse, não havia eleições e, portanto, nós somos uns, uma pessoa, mas esses muitos uns é que vão tomar a decisão. E, portanto, não votem à toa, não votem em quem já votaram só porque votaram anteriormente. Voltem a olhar, vejam os debates, olhem para os planos e votem com consciência. Acho que isso é mesmo mais importante. Uma vez perguntaram-me, quando eu estava numa dessas mesas de votos, se eu preferia que as pessoas com quem eu não concordava politicamente não votassem ou que toda a gente votasse. Toda a gente votava, mas portanto, não é? Muita gente com quem eu não concordo ia votar, ou então essas pessoas não votavam só.
Só as pessoas que concordam comigo é que votaram, mas tínhamos muito mais abstenção. E a minha resposta na altura foi: prefiro que toda a gente vá votar. E acho que se mantém. Depois lembro-me que alguém me disse que claramente não estava a pensar muito bem no que estava a dizer. Mas acho que estava, sabem? Porque acho mesmo que a sociedade não é melhor só se concordar comigo. Se for eu a ditar, não é? Isso chama-se ditadura. Se for uma pessoa, uma população muito pequena a ditar as regras de uma sociedade. Acho que a sociedade é melhor se toda a gente tiver um a dizer sobre isso. E portanto, acho mesmo que não concordem comigo, que votem no total oposto daquilo que eu acredito. Acho mesmo que continuo a preferir que votem. E portanto, vamos todos sair de casa e ir mostrar a nossa obtenção de votos. Já chega a falar de votos, já chega disto tudo. E vamos passar então à nossa rubrica para vos contar um bocadinho sobre como é que foram estas 2 semanas acerca do último episódio que era sobre as fotografias, os álbuns de fotografias. Para vos dizer que pela primeira vez, pronto, não demorou muito até eu falhar nisto, mas falhei, malta. Não imprimi as minhas fotografias, o meu álbum continua completamente vazio. E desta vez até é um bocado estúpido, porque eu tive imenso tempo. Eu podia perfeitamente ter feito, só me fui esquecendo, foi passando. E portanto vai continuar este compromisso de que vou fazer um álbumzinho deste ano. Contem-me também como é que correu os vossos. E pronto. E além disso, o compromisso destas 2 semanas, queria mesmo que fosse, o meu vai ser certamente, de ir pesquisar mais sobre estas próximas eleições que vêm, para ter a certeza do meu voto. E portanto, desafios também a fazerem o mesmo, a pesquisarem, também a desafiarem-se a ir pesquisar coisas sobre partidos que se calhar não estavam à espera de votar e desafiarem-se também a votarem em alguém em quem não estavam a pensar, ou então a votarem em quem votam sempre porque confiam mesmo, mas votem com consciência e portanto aqui fica o meu desafio de irem pesquisar um bocadinho. E pronto, malta, basicamente é isto o episódio desta semana. Queria-vos mesmo agradecer por continuarem aqui. Queria-vos também pedir para passarem tanto no meu TikTok como no Instagram, que é o @atrasdosol.pod, que é assim um cantinho onde eu vou publicando algumas coisas, acho que é muito giro e acho que vocês também iam gostar de acompanhar. E pronto, olhem, por esta semana é tudo. Obrigada por ouvirem quem eu sou atrás do sol e não se esqueçam de votar. Beijinhos.